Três Cruzes sempre foi uma cidade estranha, uma vila perdida entre serras que mais pareciam murros naturais, impedindo o mundo de entrar ou sair. Quem observava de longe via apenas casas de madeira, antigas e humildes, cercadas por um vento contínuo que soprava como se tivesse algo a dizer, mas nunca encontrasse coragem para falar. O nome Três Cruzes vinha de três marcas de madeira fincadas no alto do Morro do Vigário, envelhecidas pelo tempo, inclinadas como velhos que já não sustentam o próprio peso. Ninguém sabia quem as colocou ali, mas todos sabiam que não deveriam mexer nelas. As cruzes eram como sentinelas, testemunhas silenciosas de algo que a maioria fingia não saber. Era o tipo de cidade onde o tempo andava devagar, onde os mesmos nomes eram repetidos por gerações, como se as famílias estivessem presas ali por um contrato ancestral. Foi nesse lugar esquecido pelo progresso que viveu Josias Montello, o carpinteiro mais habilidoso e querido que a vila já vira. Um homem de mãos fortes, sorriso franco e que parecia carregar luz mesmo nos dias mais escuros. Seu riso preenchia a taberna, ecoava nas noites de festa e trazia vida aos que estavam cansados de viver. Ele e sua esposa, Esther, representavam aquilo que a vila tinha de mais sincero: amor, simplicidade e fé de que dias melhores sempre viriam. Mas em 1932, Três Cruzes entrou no inverno mais frio da sua história. A geada cobria as plantações como se a morte tivesse soprado sobre elas. Animais desapareciam da mata. Crianças adoeciam com facilidade assustadora. Era como se a própria natureza estivesse murmurando um aviso que ninguém ousava compreender. E em meio a esse cenário, Josias caiu enfermo de forma abrupta. Uma febre alta, ardente, tomou seu corpo como fogo devorando madeira seca. Esther fez de tudo: chás, ungüentos, benzedeiras, rezas, banhos frios. Nada parecia deter aquela febre que queimava mais rápido do que qualquer doença comum. Josias delirava, chamando nomes que Esther não conhecia, falando de caminhos escuros, dizendo que alguém estava chamando, que não era a hora ainda. Na última noite de vida, seus olhos ficaram completamente brancos por alguns minutos, e então a respiração se apagou. A morte de Josias abalou Três Cruzes mais do que qualquer outra perda. O velório reuniu praticamente toda a vila. O cheiro de vela misturado ao frio intenso fazia o ambiente parecer onírico, pesado e real. As sombras dançavam nas paredes, projetadas pelas chamas tremulantes, e pareciam formar figuras que observavam tudo em silêncio. O caixão foi fechado rapidamente. Talvez rápido demais, porque algo no corpo mudava rápido demais. O rosto escurecia, a pele parecia repuxar, como se algo dentro estivesse tentando ajustar-se. O coveiro Elias percebeu isso. Ele sempre percebia o que a maioria ignorava. Suas mãos tremiam ao pregar a tampa, mas não disse nada. Enterrou o corpo antes do meio-dia, sob um vento que parecia emitir lamentos. Naquela noite, quando a vila já estava entregue ao silêncio gelado, Esther ouviu 3 batidas na porta. Não eram batidas comuns. Eram fortes, espaçadas, com o ritmo exato que Josias usava sempre que chegava tarde. Ela caminhou lentamente até a porta, o coração preso entre o medo e a esperança. Mas antes que pudesse abrir, os passos se afastaram, arrastados, lentos, rasgando a terra com algo que parecia peso demais para alguém vivo carregar. Pela janela, Esther viu apenas o vento sacudindo as folhas, mas uma marca no portão chamou sua atenção. 4 arranhões longos, como dedos tentando se segurar para não cair. Na mesma madrugada, Elias foi ao cemitério. Não sabia explicar o que o levou até lá. Talvez medo, talvez intuição. Chegando perto da cova recém-fechada, viu a terra mexer. No começo, achou que fosse um animal, mas então ouviu toc, toc, toc. 3 batidas, vindo do fundo da terra. O velho coveiro caiu de joelhos e chorou, jurando depois que sentiu a terra pulsar como se tivesse um coração próprio. No segundo dia após o enterro, o clima em Três Cruzes estava diferente. As pessoas pareciam inquietas, os animais se escondiam
e o vento soprava contra as portas como se tentasse entrar nas casas. À noite, algumas famílias relataram ouvir passos na estrada, longos, arrastados, vagarosos. Ninguém saiu para verificar. Em Três Cruzes, todos sabiam quando não era prudente abrir a porta. Na terceira madrugada, a névoa estava tão espessa que engolia a luz dos lampiões. Foi nessa névoa que uma figura surgiu, caminhando lentamente pela estrada principal. À distância, alguns pensaram se tratar de um viajante perdido. À medida que se aproximava, perceberam terra acumulada nos ombros, na barba, na boca. A roupa estava rasgada, molhada, como quem foi enterrado vivo, ou não precisou de ar. Quando ele chegou à praça, alguém finalmente gritou. Era Josias Montello. E não era um milagre. A forma como ele caminhava, como os olhos não piscavam, como a cabeça inclinava levemente para o lado, tudo nele denunciava que algo estava terrivelmente errado. Esther correu ao seu encontro, acreditando que Deus havia devolvido seu marido. Tocou seu rosto gelado, murmurou seu nome. E naquele instante, Josias a agarrou com uma força inumana, inclinou o rosto e mordeu seu ombro com violência bestial. O grito de Esther atravessou Três Cruzes como uma lâmina. Homens correram, cordas foram usadas para puxá-lo. Mas Josias não largava, não recuava, não demonstrava dor ou emoção. Seus olhos estavam vazios, completamente vazios, como se não houvesse alma por trás deles. Era como se estivesse sendo movido por algo que não pertencia ao mundo dos vivos. Depois de muita luta, conseguiram separá-lo, mas ele continuava avançando, tropeçando, tentando agarrar quem estivesse mais perto. Foi Manuel, cunhado de Josias, que tomou a decisão que ninguém mais conseguia tomar. Com lágrimas no rosto, ergueu o machado usado nas colheitas e golpeou o corpo que outrora fora seu amigo. Mesmo após o golpe, Josias demorou para cair. Era como se seu corpo ainda tentasse obedecer a um comando que vinha de algum lugar distante, profundo, escuro. Naquela noite, os mais velhos decidiram seguir um ritual antigo. Queimaram o corpo como se temessem que, enterrado, ele pudesse se levantar novamente. As chamas subiram rápido demais e alguns juraram ouvir um último gemido escapando da fumaça. Esther sobreviveu, mas nunca mais foi a mesma. Passou a ouvir passos ao redor da casa, sempre arrastados. Dizia que Josias ainda chamava seu nome. Morreu 4 meses depois, com expressão de puro terror. Após a morte definitiva de Josias, a vila de Três Cruzes entrou em um silêncio que não era luto. Era medo. Não o medo comum, mas um medo ancestral, daqueles que se arrastam pela coluna vertebral e nunca mais saem. As pessoas tentavam retomar suas vidas, mas ninguém ousava sair depois do pôr do sol. Crianças eram proibidas até de olhar pela janela à noite. O nome de Josias deixava de ser pronunciado, como se repeti-lo pudesse convidar algo de volta. O campo onde queimaram o corpo ficou marcado, estéril, uma mancha escura onde nem erva daninha ousava nascer. E mesmo assim, naquela primeira semana, moradores relataram ouvir passos próximos à casa de Esther. Passos arrastados, passos pesados, passos que soavam como lembranças que não queriam morrer. O coveiro Elias foi o mais atingido. Ele tentou continuar sua rotina, mas evitava o cemitério após o pôr do sol. Contava aos mais próximos que em algumas noites a terra parecia subir sozinha, como um peito respirando. Os túmulos mais antigos rangiam como se madeira velha estivesse se movendo de dentro para fora. Ele jurou ter visto certa madrugada uma sombra de pé entre 2 lápides, imóvel, apenas observando. A cada vez que fechava os olhos, revivia o som da terra batendo em seu caixão improvisado. Toc, toc, toc. O velho coveiro começou a beber. Muito. Alguns diziam que ele tentava esquecer. Outros diziam que tentava se anestesiar para não ouvir mais os chamados da terra. Com a morte de Esther 4 meses depois, morte sem explicação, com o rosto congelado em pânico, a tensão aumentou. O médico de outra cidade, chamado às pressas, disse apenas que ela deve ter sofrido um colapso.
Mas ninguém acreditou, porque naquela madrugada, 3 batidas soaram na porta da casa do casal. Algumas pessoas ouviram, outras fingiram que não. Foi então que começaram os relatos de estranhos fenômenos perto das 3 cruzes no alto do morro. Moradores que subiam para rezar ou fazer promessas afirmavam que a madeira das cruzes parecia quente ao toque, mesmo em manhãs frias. Um caçador disse ter visto uma figura sentada perto das cruzes. Mas quando se aproximou, não havia ninguém, só marcas profundas no barro, como joelhos humanos afundando a terra. Outros relataram ouvir murmúrios, palavras arrastadas pelo vento que pareciam vir de lugar nenhum e ao mesmo tempo de todos os lugares. A sensação era como se a cidade inteira estivesse sendo observada. Um dia, aconteceu algo que marcou para sempre a vila. A família de Manuel, o cunhado que havia matado Josias, começou a ouvir pancadas fortes na parede durante as madrugadas. Primeiro, pensaram que fossem galhos, depois, ratos. Mas então, perceberam que as pancadas só aconteciam no quarto de Manuel. Sempre 3 vezes, sempre no mesmo ponto da parede. Quando Manuel tentava se aproximar, as batidas paravam. Ele começou a perder o sono, perder peso, perder a sanidade. Até que, certa noite, fugiu para a mata gritando palavras sem sentido. Foi encontrado 2 dias depois, em estado de choque, repetindo apenas uma frase. Ele estava atrás da parede, atrás da parede. Manuel nunca mais voltou a ser o mesmo. O padre da vila, Padre Ângelo, decidiu então realizar uma bênção no cemitério. Reuniu algumas pessoas mesmo relutantes e subiu até o túmulo de Josias. O padre rezava, mas a cada verso o vento aumentava, girava, rodopiava poeira e folhas mortas, como se algo estivesse se irritando. Alguns moradores começaram a chorar. Outros desmaiaram. O padre, porém, continuou até sentir o chão tremer sob seus pés, leve, mas perceptível. Ele parou, olhou para a cruz que marcava o local e viu a terra mover-se muito, muito sutilmente, como se algo respirasse sob ela. O padre abandonou o ritual e nunca mais tentou abençoar aquele solo novamente. Depois disso, a vila entrou em colapso psicológico. Pessoas começaram a se mudar, outras adoeceram sem explicação. 3 Cruzes entrou em decadência lenta, inevitável. Ninguém queria falar do ocorrido, e aqueles que ainda falavam tinham vozes trêmulas, olhar distante, como quem revive a cena ao narrá-la. O caso começou a se tornar um mito, contado apenas para afastar crianças de lugares perigosos, mas sempre com uma centelha de verdade por trás. E assim passaram-se quase 2 décadas. Mas em 1951, a história de Josias Montello ressurgiu quando um jornalista chamado Augusto Ramírez, especialista em casos estranhos e não resolvidos, recebeu um envelope anônimo contendo apenas uma frase: "Pergunte em 3 Cruzes quem bateu na porta." Intrigado, Augusto decidiu investigar. Chegou à vila após 2 dias de viagem. O que encontrou foi um lugar quase abandonado. Casas vazias, janelas quebradas, silêncio que não pertencia às cidades vivas. Os poucos moradores que restavam o olhavam como quem reconhece alguém que está prestes a se ferir sozinho. Em suas anotações, Augusto escreveu: "Há algo profundamente errado aqui. Não é apenas medo, é memória viva." Sua primeira entrevista foi com Dona Bernarda, a mulher mais velha da vila, agora cega. Ao ouvir o nome Josias, ela endureceu a postura. Disse que não falaria sobre isso, mas quando Augusto se levantou para sair, ela chamou baixinho: "Moço, o senhor acredita que os mortos descansam?" Ele não respondeu. "Aqui, alguns não descansam, alguns esperam, alguns voltam." Bernarda então contou sobre a noite em que ouviu alguém chamando seu nome da rua. Uma voz rouca, quebrada, quase humana, quase não humana. Ela abriu a janela e viu uma figura parada, imóvel, apenas olhando para sua casa. A figura estava coberta de lama, com a cabeça inclinada para o lado. Ela reconheceu imediatamente: Josias Montello. Mas quando piscou, a figura já não estava mais lá. Augusto registrou tudo. Depois, conversou com o antigo padre, agora aposentado e doente. Padre Ângelo
Relembrou o dia em que tentou abençoar o túmulo e confessou. Não era Josias, não era um homem. Era algo usando o corpo dele como casca. O padre tossiu sangue e acrescentou: a morte, meu filho, às vezes deixa coisas para trás. Intrigado, Augusto decidiu buscar o túmulo de Josias, mas o registro do cemitério havia sumido, como se o nome nunca tivesse existido. Até que encontrou Elias, agora velho, alquebrado, vivendo em um casebre afastado. O coveiro parecia carregado de sombras nos olhos. Ele contou que tentou destruir o túmulo após ouvir batidas vindas de dentro. Disse que cavou até onde conseguiu, mas encontrou o caixão vazio. O corpo já não estava lá, ele balbuciou. Augusto perguntou onde o corpo poderia estar. Elias respondeu apenas: procure no morro. Procure onde as 3 cruzes vigiam. Naquela noite, o jornalista subiu o morro. A lua mal iluminava a trilha. As cruzes estavam ali, velhas, tortas, porém imponentes. A terra ao redor delas parecia remexida recentemente. Augusto registrou tudo na câmera, mas quando preparava para descer, ouviu passos atrás de si. Passos lentos, pesados, arrastados. Ele virou a lanterna, mas não viu ninguém. O som continuou, cada vez mais perto. O jornalista correu. A câmera escorregou de sua mão e ficou gravando apenas o céu. Até que 3 batidas surgiram no áudio, claramente vindas de muito perto. Depois, silêncio. Augusto nunca mais foi visto. Tudo o que restou foi sua câmera encontrada quebrada aos pés do morro e seu caderno, molhado, rasgado, mas contendo a última frase que ele escreveu. Há algo vivo aqui, algo que espera. O tempo, que costumava apagar tudo, decidiu fazer o oposto em 3 cruzes. O tempo ali construiu uma crosta sobre a ferida e a guardou, tornando-a mais funda, mais resistente ao esquecimento. Depois do desaparecimento de Augusto Ramírez e do fim trágico de muitos dos que estavam vivos em 1932, a lenda entrou numa nova fase. Não mais só sussurros à beira do fogo, mas documentos rasgados, gravações com ruídos impossíveis e relatos de forasteiros que juravam ouvir algo tão antigo quanto a própria terra. Em meados dos anos 70, um estudante universitário que buscava histórias de folclore percorreu as estradas de terra e encontrou um velho que ainda lembrava o cheiro da fumaça no dia em que queimaram o corpo de Josias. O velho falava com lentidão, como se cada palavra carregasse uma pedra. Queimaram, mas o fogo não levou tudo. Tem coisa que não queima fácil. Ele colocou a palma da mão sobre um pedaço de terra endurecida e disse que, por baixo, sentia algo frio. O estudante registrou tudo num gravador antigo. Décadas depois, o fita foi redescoberta e o som de fundo mostra entre as falas 3 batidas baixas, tão baixas que muitos técnicos juraram ser falha do magnetofone. Mesmo assim, quem ouviu a fita com atenção garantia: eram batidas. 3. Sempre 3. Com o passar dos anos, 3 cruzes virou destino de curiosos, crentes e céticos. Alguns chegaram com câmeras grandes, lanternas de mão e coragem de sobra. Outros com cruzes e imagens religiosas, prontos para rezar do lado de fora das casas vazias. Mas o que se repetia quase sempre era o mesmo padrão: um frio úmido que vinha antes do vento, um silêncio pesado que engolia os sons da estrada e, às vezes, um raspar tênue na terra. Certa vez, um cinegrafista amador gravou à noite o interior de uma casa de madeira decaída e, ao revisar o material, encontrou trechos onde a lente parecia focar em nada e, por um segundo, captar um brilho pálido sobre o batente da porta, como se alguém tivesse batido 3 vezes em algo que não era madeira. Quando mostraram o vídeo em uma assembleia local, alguns choraram, outros bateram a porta e juraram que nunca mais voltariam àquela vila. Entre os que chegaram muito depois, houve quem tentasse redenção. Um padre jovem, recém-ordenado, decidiu passar uma semana em 3 cruzes com a intenção de rezar pelos mortos esquecidos e talvez dar descanso ao que ainda se movia. Ele bateu na porta da casa onde dizem ter nascido Josias
e declarou que rezaria pelas almas perdidas. Na terceira noite, acordou com a sensação de algo rastejando pelo lado de fora. 3 batidas soaram, nítidas e lentas, como sempre. Ele abriu a porta, encontrou apenas marcas de barro fresco no degrau e no patamar, 3 riscos paralelos, como se unhas tivessem rolado no madeirame. O padre deixou as chaves sobre a mesa e foi embora no amanhecer, com a voz embargada. Em carta que depois publicou, escreveu: "Vi a fé tremendo diante de algo que a fé não consegue tocar." Enquanto isso, o material deixado por Augusto Ramírez e o estudante universitário foi sendo reunido por um pesquisador particular, um homem de meia idade que acreditava que a verdade histórica é sempre mais simples e menos sobrenatural do que as lendas. Ele passou anos em bibliotecas de dioceses, arquivos civis e cartórios, tentando encontrar documentos que uma vila queria que não existissem. Encontrou contratos de terra, certidões de nascimento, registros paroquiais com grafia antiga e, entre as linhas empoeiradas, pequenos indícios. O nome de Josias repetido em livros de memória de doações, referências a um incêndio que, em notas fiscais da época, aparecia marcado como queima de material infectado. Uma expressão estranha para aquele tempo. Em cartas trocadas por moradores, havia conselhos para que ninguém citasse certos eventos para não atrair a desgraça. Tudo isso reforçava uma ideia desconfortável. A comunidade havia tentado deliberadamente apagar pistas. Mas por quê? Porque havia dúvida, e dúvida gera medo, e medo gera desapego de fatos que incomodam a convivência. No ápice dessa busca por explicações, o pesquisador encontrou algo que renovou a inquietação. Um pequeno diário em papel grosso, com capa de couro gasto, cuidado debaixo de um assoalho na casa de uma das poucas famílias que ainda moravam em Três Cruzes. Era um caderno de anotações de alguém que havia sido testemunha direta, escrito com caligrafia nervosa. As entradas falavam de noites sem dormir, de 3 batidas que soavam ao longe, de uma fome que não era de comida, de homens que acordavam com arranhões na pele, sem compreender como haviam se ferido. Havia também uma página com um desenho infantil de 3 cruzes no morro e abaixo um risco que parecia uma trilha até o túmulo queimado. O pesquisador, que até então fora cético, sentiu um formigamento longo no braço ao ler as últimas linhas, que terminavam assim: "Se escrevo, é para que alguém lembre. Se não houver memória, o que volta fica sem aviso." Dias depois, ele sofreu um ataque cardíaco ao atravessar a estrada de terra que beira o antigo cemitério. Morreu sozinho no carro, sem explicação aparente, e seu corpo foi encontrado apenas quando a vila já se fechava ao anoitecer. O padrão era cruel. Quanto mais próximo alguém chegava da história, mais estranho ficava o seu destino. Alguns desapareceram sem deixar vestígio. Outros faleciam com rostos mudos, como se tivessem contemplado um segredo que os calava para sempre. Havia também aqueles que, tentando negar tudo, transformaram a lenda em oportunidade. Apostadores, falsos médiums e donos de bares abriram locais de experiência macabra, onde visitantes podiam pernoitar por uma quantia em dinheiro. Mas todas as experiências terminavam com relatos de arrepios, ataques de pânico e uma recusa quase religiosa em voltar ao lugar. Testemunhas confiáveis, pessoas com trabalho, filhos e rotina, eram as mais afetadas, não porque eram mais suscetíveis, mas porque sua queda desmontava a narrativa de normalidade usada pela vila para seguir em frente. No entanto, nem tudo foi tragédia e histeria. Entre os sobreviventes, havia quem afirmasse que, em noites claras, podia ouvir um canto suave no morro, como alguém assobiando trêmulo uma canção antiga que não pertencia a Três Cruzes. Alguns mais sensíveis diziam que era a voz de Esther, não pedindo vingança, apenas chamando como se buscasse companhia ou redenção. Certa idosa, que cuidava do único poço da vila ainda em funcionamento, disse que, nas manhãs posteriores a ouvidas batidas noturnas, a água trazia um gosto metálico e frio que não se explicava. Era um detalhe pequeno, mas em uma terra de secas e poços, detalhes pequenos viram sinal. As conversas sobre coisas que não lavamos do mundo
começaram a frequentar as prosaicas discussões do café da manhã. A imprensa regional, inicialmente cética, publicou notas esparsas sobre casos curiosos em aldeias do interior, mas sem aprofundar. É fácil censurar o que a cidade prefere esquecer. Contudo, o caso ganhou um retorno mais amplo quando um livro de contos folclóricos mencionou Três Cruzes em 1989, descrevendo a lenda com paixão literária. A circulação do livro atraiu mais olhares, mais pernoites, mais testes de coragem. E a cada novo olhar, a lenda se alimentava, multiplicando versões, exageros e, simultaneamente, pequenas evidências que teimavam em permanecer. Manchas no solo, marcas em madeira, gravações com batidas de fundo. A década seguinte trouxe tecnologias que nem Josias, nem seus contemporâneos poderiam imaginar. Microfones sensíveis, câmeras térmicas, sensores de movimento. Em 2003, um grupo de estudantes de uma universidade de Cidade Grande instalou equipamento ao redor do Morro das Três Cruzes por uma noite inteira. O que coletaram parecia nonsense até ser analisado. Além dos ruídos normais, vento, animais, havia padrões de baixa frequência que se repetiam com uma cadência quase humana. Pessoas com formação em acústica apontaram que não se tratava de falha eletrônica. Havia gravações onde algo batia com o que parecia ser o interior do solo, em intervalos muito parecidos com as 3 batidas registradas por décadas. Alguns técnicos riram do caso e atribuíram tudo a correntes de ar e compactação de terra. Outros afirmaram que era impossível explicar sem observar em loco por dias. O grupo publicou os dados com cautela e, por algum tempo, o assunto voltou a provocar debates em centros acadêmicos de antropologia e acústica experimental. Mas a pesquisa, como tantos outros esforços, estagnou. Financiamento, desgaste emocional e um medo quase coletivo de tocar realmente no que estava ali. Perto do fim do século, um arquivista recebeu um pacote sem remetente contendo negativos fotográficos em preto e branco. Nas imagens, datadas por escrita manual 1932, Três Cruzes, via-se uma praça com pessoas empoleiradas em carros e varandas observando algo no morro. Em uma das fotos, mal visível, havia uma mancha clara junto às cruzes, uma forma alongada que poderia ser sombra, fumaça, luz ou qualquer coisa que a imaginação transformasse. A fotografia foi mostrada em programas de televisão que tratavam de mistérios. Alguns telespectadores juraram reconhecer o campo, outros repetiam que era montagem. Mas havia algo mais. No verso dos negativos, em tinta desbotada, estava escrito um nome que fez especialistas arregalarem os olhos, o sobrenome de um agrimensor que havia sido contratado para mapear a região no ano de 1931. O agrimensor, dizem os arquivos, foi o primeiro a relatar poços fechados com cheiro estranho e uma colheita murcha perto do morro. Ele desapareceu sem deixar registros poucos meses depois. Quando o pesquisador consultou o registro municipal, o nome do agrimensor estava riscado com força, como se alguém não quisesse que existisse. A história de Três Cruzes, assim, passou a perseguir não apenas moradores, mas profissionais de várias áreas. Muitos que tentaram explicar foram parados por aquilo que não se explica. Fenômenos locais persistentes e registros que insistiam em desafiar qualquer narrativa simplista. E quanto mais tentavam racionalizar, mais pessoas acreditavam em algo menos racional. Uma velha equação social onde dúvida e medo se alimentavam mutuamente. No episódio final desta longa busca, surge um protagonismo improvável. Uma jovem bibliotecária de cidade vizinha, fascinada por histórias antigas, decide montar uma exposição com documentos, fitas e fotografias de Três Cruzes. Ela contatou famílias, reuniu testemunhos e aceitou a doação da câmera quebrada de Augusto Ramírez, cujo rolo, milagrosamente, ainda tinha fragmentos de imagens não corrompidas. A exposição abriu em pequena sala de cultura local. Os visitantes eram poucos, mas atentos. Na terceira noite após a abertura, a bibliotecária trancou a sala sozinha para garantir material e ficou para revisar fitas antigas numa mesa. Às 2 da manhã,
ouviu 3 batidas nítidas na porta da frente da Casa de Cultura. Pensando tratar-se de um morador que havia esquecido algo, levantou-se para abrir e sentiu uma corrente fria passando pelo corpo, um arrepio que não vinha do vento. Olhou pela fechadura e não viu nada. As batidas pareciam vir de fora, porém muito próximas, tocando a madeira com um ritmo pesado. Antes que pudesse reagir, a lâmpada da sala apagou-se por completo. O escuro entrou como se uma cortina tivesse sido puxada. Ela segurou a chave com força e, ouvindo o coração bater forte, rezou baixinho. Quando a luz voltou, havia marcas no lado de fora da porta. 3 riscos paralelos na madeira, ainda frescos, como se algo os tivesse feito há instantes. A bibliotecária saiu da sala no dia seguinte e nunca mais aceitou doações de 3 cruzes. O final do caso não pretende oferecer respostas. Ao contrário, as provas que existem se entrelaçam com lendas, e as lendas se misturam a provas, e tudo cria um nó que não se desfaz. O que resta é um mapa de pistas, pedaços de papel amarelado, fitas com ruídos de fundo, negativos com manchas, e um sentimento que persegue qualquer um que se aproxime. O medo de que a morte, em certos lugares, não seja uma passagem limpa, mas uma porta entreaberta. O que torna a história de 3 cruzes tão inquietante é justamente essa falta de conclusão. Em muitos relatos há um padrão claro: o retorno às 3 batidas, a incapacidade de o corpo permanecer calado, a reação humana de queimar, enterrar, esquecer e, por fim, a persistência de um som que atravessa décadas. Esse padrão é quase ritualístico. A vida tenta conter o inexplicável por meios práticos: fogo, silêncio, expulsão. Mas o inexplicável responde com algo simples e preciso: 3 batidas. E hoje, ao fechar estas palavras, há algo que precisa ser dito em voz baixa. Por mais que 3 cruzes pareça apenas uma história para quem vive a centenas de quilômetros, ela funciona como um espelho. Mostra o quanto as comunidades procuram mecanismos para lidar com o que não compreendem, como transformam memórias em rituais, como tentam esconder falhas da morte com ações concretas e, acima de tudo, como a própria seleção social do esquecimento funciona. Talvez o que voltou em 1932 não fosse somente um homem. Talvez tenha sido uma memória do erro, um sintoma de que algo naquele lugar quebrou o que o mundo ordena. E quando memórias assim voltam, batem. 3 vezes, lentamente, sem pressa. Quando for a hora de fechar o arquivo final desta narrativa, quando as luzes do estúdio se apagarem e os créditos começarem a subir, deixe uma janela aberta na mente, como quem não ousa fechar a porta de uma casa antiga, porque há quem diga, e isso é o que torna a história realmente assustadora, que ouvir 3 batidas na madeira pode não ser sinal de morte apenas, mas um aviso para quem escuta. Algo foi colocado fora do lugar. Algo que, se lembrado, pode voltar a exigir reparo. E a reparação raramente é delicada. Alguns moradores antigos de 3 Cruzes, agora mortos, confiaram esse último conselho a parentes. Nunca perca de vista as pequenas coisas que parecem inúteis, pois são nelas que o mundo tenta nos dizer sua verdade. Um prego torto, uma pedra fora do muro, uma trilha que voltou a se abrir na terra. Sinais pequenos que, juntados, apontam para uma presença que não aceita ser ignorada. Por fim, e para encerrar com aquela batida que você já conhece, permita-se imaginar a cena que ainda hoje paralisa visitantes e moradores. Uma noite clara, sem nuvens, a lua cheia tingindo o perfil das 3 cruzes no morro. O vento quase ausente, a vila inteira segurando a respiração. E então, lá ao longe do campo onde nada mais cresce, o som que atravessa décadas. Toque, toque, toque. Sempre 3, sempre pausadas. E a pergunta que fica pesada, como uma tampa de caixa enterrada. Quando a morte erra, quem somos nós para exigir que ela corrija?